No meio de uma tarde fria de dezembro, salas inteiras de controle ficaram às escuras, telas apagadas, telefones mortos e operadores que controlavam a energia de milhões de pessoas perceberam que, de repente, não comandavam mais nada. A Ucrânia não enfrentava uma simples pane técnica. Era como se alguém, a quilômetros de distância, tivesse colocado a mão no interruptor de um país inteiro. E a pergunta que surgia, em silêncio, era direta e assustadora. Quem conseguiu fazer isso? E como? Em 23 de dezembro de 2015, várias regiões da Ucrânia mergulharam na escuridão. Cidades inteiras ficaram sem luz por horas. Hospitais acionaram geradores de emergência. Estações de trem pararam. Casas ficaram geladas em pleno inverno. O que para a população parecia apenas mais um apagão. Para especialistas em cibersegurança, ligou um alerta global. Investigações começaram a revelar algo inédito. Não era um problema de linha caída, nem de excesso de consumo. Não foi uma tempestade, um acidente ou um erro humano isolado. Pela primeira vez, um ataque puramente digital tinha provocado uma falha física em grande escala em uma infraestrutura crítica. Hackers tinham, na prática, desligado a energia. Até então, isso parecia coisa de filme de ação, roteiro exagerado, hipótese acadêmica usada em palestras de segurança. Para entender como esse ataque foi possível, é preciso olhar para dentro da rede elétrica ucraniana, naquele momento. Assim como muitos países da região, a Ucrânia vinha modernizando suas estruturas, trocando controles manuais e analógicos por sistemas digitais mais eficientes. Essa modernização tinha um nome central: Sistemas de Controle Industrial, conhecidos como SCADA. SCADA é o cérebro que enxerga e comanda equipamentos espalhados em subestações, linhas de transmissão e usinas. Em vez de um técnico girando uma chave em cada estação, um operador, em uma sala de controle, consegue abrir e fechar chaves, redirecionar energia, monitorar tensões e correntes, tudo pela tela do computador. Rápido, centralizado e, em teoria, mais seguro. Esses sistemas conversam com dispositivos em campo por meio de redes de comunicação dedicadas, mas, com o tempo, foram ficando cada vez mais conectados com redes corporativas e, em alguns casos, com a própria internet. A ideia era ganhar agilidade, acesso remoto, facilidade de manutenção. A crença predominante era a de que as barreiras de segurança, os firewalls e as segmentações de rede eram suficientes para blindar o coração da operação. Na prática, essa confiança tinha brechas, senhas fracas, procedimentos internos falhos, softwares desatualizados e uma cultura que misturava tecnologia antiga com soluções novas, criavam um terreno complexo. Na tarde de 23 de dezembro, tudo começou de forma sutil. Em algumas centrais de controle regionais, operadores notaram comportamentos estranhos em suas telas. Comandos que pareciam ter sido executados sem que ninguém ali tivesse clicado em nada. Janelas que fechavam sozinhas. Cursores do mouse se movendo por conta própria por alguns segundos. A primeira reação foi a mais humana possível. Atribuir aquilo a uma falha técnica, um travamento de software, quem sabe um bug após alguma atualização recente. Sistemas complexos dão problemas, e o reflexo natural foi tentar reiniciar aplicativos, checar rapidamente conexões, seguir procedimentos de rotina. Ninguém imaginava naquele instante que havia alguém do outro lado da conexão. O que os operadores não sabiam é que muito antes daquela tarde, invasores já tinham cruzado as defesas da rede corporativa. Eles tinham usado e-mails maliciosos, roubado credenciais, se movido com cuidado entre servidores e estações de trabalho. E, uma vez lá dentro, tinham instalado malware especializado, desenhado para interagir justamente com sistemas industriais, sem chamar atenção. Ao mesmo tempo, discretamente, esses invasores mapeavam as subestações, os painéis de comando, as rotas de comunicação. Em alguns pontos, sistemas de comunicação de reserva, usados para reagir em emergências, começaram a ser comprometidos ou desativados. Nas centrais em que tudo parecia apenas estranho, a situação virou de um segundo para o outro. De repente, os cursores que se moviam sozinhos começaram a clicar exatamente onde não deveriam.
Em painéis de escada, janelas de controle de subestações eram abertas, disjuntores apareciam na tela e os comandos de desligar, que exigiriam confirmação manual, começavam a ser acionados, à distância. Alguns operadores tentaram interferir, mexer no mouse, cancelar operações, mas o controle tinha sido tomado. Em vários casos, os atacantes tinham preparado o terreno para assumir até mesmo o teclado e o mouse remotamente, como se estivessem sentados na frente daquele computador. Na prática, não era mais o operador que comandava a rede, era o invasor. Subestação após subestação, os disjuntores foram sendo abertos. Linhas de transmissão inteiras foram desligadas com cliques rápidos, em sequência. Não era um erro caótico, era uma coreografia. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e em que ordem agir para causar o máximo de impacto no fornecimento de energia. Enquanto a energia caía para bairros, cidades e regiões inteiras, outra frente do ataque entrava em ação. Servidores começaram a sofrer ataques de negação de serviço, um bombardeio de requisições maliciosas que travou linhas de comunicação. Enquanto equipes técnicas saíam em caminhonetes para religar chaves no meio da noite gelada, a vida nas cidades afetadas entrava em modo de emergência. Hospitais precisaram acionar geradores a diesel para manter respiradores, salas cirúrgicas e equipamentos essenciais funcionando. O que estava acostumado a ser automático precisou ser reavaliado na marra, minuto a minuto. O transporte público sofreu com o apagão. Linhas de bonde, trens e metrô tiveram interrupções e atrasos, deixando passageiros presos em estações ou no meio do trajeto. Sinalização, semáforos e iluminação pública desligados aumentaram o risco de acidentes em ruas e rodovias. Nas casas, famílias acenderam velas, colocaram mais camadas de roupa, protegeram idosos e crianças do frio. No comércio, restaurantes, mercados e pequenas lojas perderam mercadorias refrigeradas, interromperam vendas, fecharam mais cedo. Para empresas que dependiam de sistemas conectados, caixas eletrônicos, pagamentos digitais e operações bancárias foram temporariamente afetados, criando filas e incerteza. O impacto econômico direto do apagão foi acompanhado por um impacto psicológico mais profundo. Quando as primeiras notícias descrevendo um ataque digital à rede elétrica começaram a circular, o que era só frustração virou algo diferente. Medo, não era mais a luz caiu, era alguém desligou a nossa energia. A sensação de vulnerabilidade tomou proporções políticas. Depois do choque inicial e da restauração emergencial da energia, veio a fase mais longa: entender, corrigir e tentar se preparar para o que pudesse vir a seguir. Autoridades ucranianas abriram as portas para equipes de resposta a incidentes e especialistas internacionais em sistemas industriais. O objetivo era claro: mapear cada etapa do ataque, do primeiro e-mail malicioso até o clique que apagou as luzes. Foram identificadas falhas em procedimentos internos, na segmentação de redes, na gestão de credenciais e na atualização de sistemas. Nada disso era exclusivo da Ucrânia. Eram fragilidades comuns em muitas empresas de energia no mundo todo. A diferença é que ali elas tinham sido exploradas de forma coordenada, com um objetivo explícito de causar dano físico. Medidas emergenciais foram adotadas, reforço de firewalls, revisão de permissões de acesso, criação de canais de comunicação de backup não dependentes dos mesmos sistemas comprometidos. Equipes de operação passaram a treinar cenários de ataque cibernético, como se fossem incêndios ou falhas de equipamento, com protocolos claros para isolar sistemas, acionar modos manuais e manter a continuidade do serviço. O episódio também acelerou mudanças globais.